Hoje o vídeo será mostrando a primeira vez do Jazz no restaurante. A gente já tinha ido em alguns cafés, mas em restaurante almoçar foi a primeira vez. A Kira estava junto com a gente e um pouquinho mais pra frente no vídeo eu vou contar pra vocês como foi essa experiência e os cuidados que a gente precisa ter quando a gente leva o nosso cachorro nesse tipo de ambiente que não é destinado para cachorro. Também achei importante mostrar para vocês um videozinho que eu gravei sem querer. Eu queria gravar um pouquinho do Jazz com a Kira ali se empolgando, mas ele foi e pegou uma folha. E eu queria mostrar exatamente a correção no colar para o cachorro soltar as coisas da boca, principalmente coisas que não são brinquedo, coisas que não são simuladas. Ali foi uma situação real. Ele foi e pegou a folha e eu falei pro Rafa, corrige alto, porque isso pode ser uma coisa extremamente perigosa. Eu já quero contar um pouquinho pra vocês de como foi a experiência do Jazz e da Kira pela primeira vez no restaurante. Eu posto aqui os videozinhos, né, e são videozinhos curtos, então eu acho que muita gente imagina que é simplesmente ir lá, colocar o cachorro e ele vai ficar daquele jeito 100% do tempo. E não é assim, por isso que eu tô vindo aqui explicar pra vocês a dificuldade, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente leva o nosso cachorro em um ambiente como esse. Então é a primeira vez que eu estava levando eles no restaurante. Então eu escolhi um dia tranquilo, um restaurante tranquilo, para a gente ter uma experiência positiva. Então hoje é terça-feira, o restaurante estava vazio e mesmo assim a gente escolhe uma mesa que fica no cantinho, coloca os cachorros no cantinho para eles não ficarem tão expostos a todos os estímulos que tem. E também coloco eles do lado oposto que vem o garçom, por exemplo, pra gente ter uma boa experiência legal, sem tantos estímulos, que já tinha muitos, né? Então dava pra ver a rua, dava pra ver gente passando. E apesar deles já terem muita experiência no place, eles ficam super direitinho aqui em casa, ó. Eles estão ali, ó, tudo dormindo no place. E mesmo assim não é uma experiência fácil pela primeira vez. Então a gente precisa ter atenção no cachorro. Todas as vezes que eles levantaram, eu pedi eles para deitar. Eu ficava muito atenta. A Kira principalmente ficava o tempo todo procurando alguma coisa para fazer, ficava atenta às coisas. E é uma diferença da Kira pro Jazz, porque a Kira tá fazendo um treinamento só com a prong, o Jazz já tá fazendo um treinamento de colar eletrônico, então a gente vê um resultado muito diferente dos dois. Mas mesmo assim, o Jazz também é um cachorro super empolgado, ele se anima com as coisas muito facilmente, então a gente também precisa ter muita atenção. Toda vez que ele levanta, pedir ele para deitar. E com o tempo o cachorro vai entendendo o propósito do exercício e ele vai ficar ali deitadinho. Mas isso é uma tarefa, tá? É trabalhoso a gente fazer isso com o cachorro, até ele ficar bem condicionado e ter esse padrão. Então, para quem tá fazendo treinamento com o cachorro, quem quer levar o cachorro para esses lugares, entendam qual que é o seu papel. O seu papel é de supervisionar o seu cachorro, direcionar ele para a atividade que ele precisa fazer. Então eu não deixo as coisas escalarem. Se o cachorro levanta e senta, eu já peço ele para deitar novamente. Se ele fica querendo se arrastar para os lugares, eu já vou trazer ele de volta e vou deixar ele mais estável em um lugar só. Porque se eu deixo pequenas coisas passarem, a Kira, por exemplo, ela vai sentar, daqui a pouco ela já está em pé, daqui a pouco ela já está rodeando o ambiente. Não é isso que a gente quer. Eu quero deixar o mais claro possível para o cachorro o que ele precisa fazer e não deixar ele ir errando até ficar insuportável. E aí eu vou ter que reverter isso tudo, é muito mais complicado. Então, quando vocês forem para o restaurante, escolha um lugarzinho tranquilo, vá para o cantinho, coloque o seu cachorro no lugar mais protegido e cobre as coisas dele. Peça ele sempre para deitar e assim você vai ter uma boa. Mais tarde, no mesmo dia, nós fomos pela primeira vez no shopping. E assim como eu expliquei sobre o restaurante, eu também escolhi para fazer essa primeira experiência um shopping pequenininho, um shopping que fica vazio, para eu conseguir também observar quais seriam as reações dele e onde ele teria mais dificuldade. Mas ele foi super bem, ele ficou curioso, como a maioria dos cães que nunca passaram por essa experiência. Então ele ficava olhando as lojas, olhando o manequim, às vezes dava uma cheiradinha no chão. Então eu fui direcionando ele para o que ele precisava fazer, que é basicamente o que a gente faz na rua. Então me seguir, parar quando eu paro. Entrei com ele nas lojas americanas, acabei não filmando. E também a parte da escada, que é uma parte complicada para ele. O Jazz, ele tem um pouco de medo e ele tende a sair correndo assim na escada. Então a gente está trabalhando muito isso aqui em casa e no shopping não foi diferente.
Então eu fui subir a escada e mantive ele ali do meu lado com muita tranquilidade. Passei lá nas lojas americanas, como eu falei, e fui voltando pro carro com a sacola entre eu e ele. Então é mais uma distração, mais um cenário diferente, mais uma coisa que a gente introduz pro cachorro, que a sacola não é nada demais, ela vai ficar ali, ele não tem que cheirar, não tem que pegar, só andar ao lado. E é assim que a gente vai ensinando coisas novas para o cachorro e direcionando ele para a atividade correta. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.